Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre Atos do Espírito Santo, ok? Nós vamos trabalhar hoje algo muito importante, algo que para mim foi esquecido pela igreja, tá? E vamos estudar alguns pontos aí, o porquê que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? O Espírito que fala com pessoas. Ok? Esse é o tema da aula de hoje. O Espírito Santo fala com as pessoas. É muito importante entender isso. Você que vai assistir pelo YouTube, é muito importante ter essa compreensão. E eu quero fazer uma ilustração. E eu quero que você pare para pensar nessa ilustração. Imagina você estar dirigindo um carro numa estrada totalmente desconhecida à noite. Você não tem mapa, não tem GPS, não tem placa. Você sabe que existe um destino. E você sabe que existe um caminho a seguir. Agora imagine que ao seu lado está alguém que conhece perfeitamente o caminho. Ele conhece cada curva, cada saída, cada perigo da estrada. Então eu te pergunto, qual seria a coisa mais importante nesta viagem? Não é o carro, te garanto, não é a velocidade e não é o motorista. É ouvir quem conhece o caminho. A vida cristã é muito parecida. É tanto que, qual o nome da nossa comunidade, da nossa igreja? Comunidade Cristã Essência do Caminho. Caminho. Veredas antigas. Vereda significa caminho antigo, ou caminho criado desde a eternidade. Então, nós estamos andando, estamos trilhando esse caminho. E quem conhece melhor esse caminho do que o Espírito Santo? Por isso, a vida cristã, ela é parecida com essa viagem que eu citei aqui. Deus não nos deixou sozinho. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Mas agora nós temos uma decisão. Ouvir a voz do Espírito Santo ou ignorar a pessoa que conhece muito bem e perfeitamente o caminho. Ele conhece a sua história. Ele sabe o que Deus tem para você. Ele sabe o que foi escrito para você. E nós vamos ver que a igreja de Atos tinha essa consciência. A igreja de Atos, ela é uma igreja que ouvia o Espírito Santo. Muito importante entender isso. Era algo normal da vida da igreja, fazia parte da vida da igreja ouvir o Espírito Santo, dar atenção a ele. Atos 8, 28 diz assim: E disse o Espírito a Felipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. O Espírito Santo dá uma direção simples, vai até aquele carro. E Felipe obedece. Essa simples obediência leva à conversão do eunuco, que com certeza levou a salvação, o evangelho para a África. Uma direção simples, uma obediência simples, e um impacto enorme. Essa igreja que o Senhor quer hoje atuando na terra. É esta igreja que o Senhor hoje nos chama para viver. Uma igreja que ouve o Espírito. Vamos continuar. Atos 9, 10, 11. Atos capítulo 9, versículo 10 e 11. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão:
Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha só, Ananias, ele ouviu o Espírito Santo. Legal que chama o Espírito Santo de Senhor, né? Bacana. E muitos pensam que era Jesus falando com Ananias aqui. Não era, era o Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor. Ele tem os mesmos atributos, mesma qualidade, mesmo caráter, mesma autoridade e o mesmo governo que Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três têm. É igual. Por isso chama ele de, no texto você vai ler lá, Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Tem a mesma essência. Então Ananias ouviu a voz e respondeu. Ele ouviu. Interessante que ouvir aqui não quer dizer que eu ouvi com o meu ouvido, não, viu? Não é isso. Você vai entender para frente. O que isso significa? Isso revela algo importante. Ananias tinha um coração disponível para o Senhor. É o que falta hoje, um coração disponível. Deus fala com pessoas que estão disponíveis, estão dispostas a ouvir a voz dele, estão dispostas a dar atenção a ele. E o Senhor diz, levanta-te, vai à rua chamada direita. E Ananias obedece. E por causa dessa obediência, Saulo se tornou Paulo. Olha só, por causa da obediência. Olha só, de Felipe. O evangelho foi parar na África. Por causa de obediência de Ananias. Ouviu, comunhão, relacionamento, obedeceu. Saulo se torna Paulo. Olha que maravilhoso. Olha só. Em Atos 10, 19 e 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três homens te procuram, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, e nada duvidando. E Pedro ouviu e obedeceu. E foi. Olha só. Qual é a consequência? O começo da conversão dos gentios. Você está vendo como que, ó, comunhão com o Espírito Santo? Você está vendo como a intimidade com o Espírito Santo, ela traz... Você está vendo? Como ouvir e obedecer, ter um coração disponível para seguir a orientação do Espírito Santo, traz resultado? Eu vou estar sempre recapitulando. Felipe ouviu, foi até o carro, subiu, e o evangelho chegou até a África através do eunuco. Ananias ouviu o Espírito, obedeceu, Saulo se transforma em Paulo. Pedro ouviu o Espírito e obedeceu, primeira conversão dos gentios. Você está vendo o resultado de um coração disponível para obedecer? E esse é o ponto-chave da aula de hoje. Você que me assiste pelo YouTube, é um coração disponível. Sabe, isso é muito importante. Entendemos que na Bíblia, a palavra ouvir, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é shena, que significa prestar atenção para obedecer. Isso é ouvir. Ou prestar atenção com o coração predisposto a obedecer. Já está predisposto já. O santo olha para o meu coração e fala, posso falar porque vai me obedecer. Vai fazer. Essa é a igreja de Atos. Se queremos ser uma igreja desta forma, nós precisamos ter um coração disposto a ouvir e a obedecer a voz do Espírito Santo.
Em Deuteronômio 6,4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa frase é conhecida como Shema Israel. Você fala lá em Israel, Shema Israel, lógico, na língua deles, né? Na hora eles entendem. Israel, escuta e obedeça o Senhor. Um judeu, na hora, ele vai entender isso. Ele vai compreender isso. Que no Brasil nós temos o hábito, né? Ah, tô te ouvindo, mas não tá nada. Né? É só o som entrando no ouvido, mas o cérebro, a cabeça tá totalmente diferente. Entendeu? Então é muito importante entender isso. E Jesus, ele adverte, ele fala, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Jesus está falando o seguinte, que eles o quê? Têm ouvido, mas não ouvem. Olha que interessante. Como é que a pessoa pode ouvir e não ouvir? Jesus está dizendo, ó, eles não têm o coração disposto a obedecer, a seguir a direção. Aí Jesus está falando, você que está me ouvindo aí pelo YouTube, é isso que ele está falando. É essa realidade. Essa era uma outra grande diferença da igreja de Atos. Primeira, na aula passada, nós aprendemos o quê? Governo. O Espírito Santo governava a igreja, guiava a igreja, conduzia a igreja. Como que ele fazia isso? Falando. Ele conversava. Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Não é a obra que João e Pedro têm para eles, não, é que eu tenho. Ó, ele falou com os líderes da igreja. Ele falou. Entendeu? Então Jesus está dizendo o seguinte: é possível alguém escutar a palavra de Deus e ainda assim não ouvir de verdade. É possível alguém tá aqui comigo, assistir pelo YouTube e não tá nem aí com o Espírito Santo. Não chegar e orar, Senhor, estou aqui, ó, meu coração está disponível. Eu estou disponível. Se o Senhor falar, ó, eu faço, eu vou. Eu ando na direção, estou disponível. Estou disponível. Hoje o que menos tem é gente disponível, o Espírito Santo. É incrível. É incrível. É incrível. É o que menos tem. Porque todo mundo está ocupado. E até ocupado, escuta só o que eu vou dizer para você, e até ocupado com obra que eles acham que é de Deus. Olha que interessante, né? Paulo e Barnabé iam para uma direção. As pessoas falaram, não é lá que eu quero vocês, não. Quero vocês lá em outro lugar. Nós lemos isso segunda-feira. Nós lemos isso na segunda. Quero vocês em outro lugar. Segunda não, perdão, terça, né? Segunda já é sobre dons. Terça-feira. Então, olha só. Mas por quê? Porque o Espírito Santo sabia que o coração de Paulo e Barnabé estava disposto a obedecer, disposto a mudar a direção, a ouvir a voz dele. E eu te pergunto, estamos dispostos a mudar a direção? Estamos dispostos? E aí? Hoje essa é a pergunta que devemos fazer para nós. Sabemos que o Espírito governa a igreja, que ele guia a igreja, que ele conduz a igreja, que ele é o pastor principal da igreja.
mas eu estou disposto a obedecê-lo? Eu não estou nem falando aqui se eu sou parte da igreja, né? Porque quem me acompanha já, já está aqui, quem faz parte da família Comunidade Cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas Igreja Online no Lar, já sabe que quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, não de lugar. De pessoas. Você está disposto? Se o Espírito Santo falar com você hoje, a abrir mão de coisas, a mudar seus planos amanhã, a mudar o que você pensa, o que você acha? Está disposto? E eu tenho 2 pontos aqui que eu quero, assim, falar. Primeiro, é termos um coração disposto a ouvir o Espírito Santo. Segundo, é ter um coração que não prejulga os outros com nossas preconcepções, pré-julgamento. Mas que para pensar, e aí, se foi o Espírito Santo falou com ele mesmo, como é que fica? Aí eu estou indo contra o Espírito Santo, falando para ele que ele errou de fazer algo que o Espírito Santo mandou fazer. Então, o que é mais fácil, antes de eu pré-julgar ou falar, vou orar. Gente, quando eu falo uma coisa, eu já pensei muito, eu já orei, eu já pensei em textos bíblicos, já falei, Espírito Santo, fala comigo, mostra, é para me falar, devo falar, é desse jeito. Aí eu vou e falo. Pode ter certeza, quando eu falar com você, ó, 2, 3 dias que eu estou pensando e orando sobre o assunto. Porque eu não quero me pegar agindo contra o Espírito Santo na sua vida. De maneira nenhuma. E é a realidade de hoje. Hoje, além de nós não termos o coração disponível para o Espírito Santo, nós temos um coração já predisposto a julgar, a já querer dar a nossa ideia. É verdade. Então, devemos estar atentos. Isso é muito importante, tá? Isso aconteceu. Depois que Pedro volta da casa de Cornélio, a igreja chamou ele e falou para ele, mas você foi na casa do gentio? Aí ele começou a explicar. Aí, na hora que o Espírito bradou no coração dos líderes da igreja, foi eu que levei ele lá. Eles, então, ó, glória a Deus, gentios estão se convertendo. Você que me assiste pelo YouTube, está entendendo o que eu estou falando? Você compreende isso? Quem guiou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem que você acha que guiou Jesus até o tanque para encontrar com a samaritana? Levou Jesus ao tanque de Betesda? Quem que você acha que foi? Quem você acha que o consolou lá no Getsemane? E que deu coragem, ânimo para ele, força para ele? Porque aprendemos já, né? Que Jesus foi um homem 100% dependente do Espírito Santo. Por isso, segundo Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de Deus, para ser exemplo para nós, para ser o irmão mais velho, que nos dá exemplo em tudo, para ser um mestre que seja exemplo em tudo. Agora vamos lá. Uma pergunta, né? Nós vamos responder aqui. Por que muitos cristãos hoje não ouvem o Espírito? Se o Espírito continua falando, devemos fazer essa pergunta. Por que não ouvem ele? Se toda vez que se ouviu ele, em Atos teve resultados, vidas se converteram,
vidas foram transformadas. Por que isso não acontece hoje? Por que falamos que estamos cheios do Espírito Santo, que buscamos a Deus, estamos no nosso devocional, mas não vemos resultado, como nós vemos resultado na igreja de Atos? Por quê? Essa pergunta é boa, ela é interessante. Primeiro, falta de vida espiritual. Era uma igreja que vivia em oração e jejum. Era uma igreja que vivia com o coração disponível, buscando o Senhor com oração e jejum. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Muitos querem direção de Deus, mas não querem ter vida com Deus. Não querem ter relacionamento com Deus. E jejum e oração, ela é muito importante para o relacionamento com Deus. Tá? Você que está me assistindo pelo YouTube, não estou falando de quem alguns tipos de doença não pode jejuar. Sendo que jejum tem um monte de tipo de jejum, né? Jejum tem um leque de jejum para se fazer enorme. Né? Vamos dar exemplo, eu gosto de comer um lanche. Mas tenho problema de saúde, não posso ficar sem, não posso jejuar. Tem uma gastrite séria aqui no estômago, que se eu ficar sem enjoar, sem comer 3 horas, eu passo mal. E é verdade, estou falando para vocês, é verdade. Tá? Não estou falando que acontece mesmo comigo mesmo. Tá? Mas eu posso fazer jejum de um lanche. Posso fazer jejum de uma carne, 7 dias sem comer carne. E continuar comendo. E não vou ter problema. Chamamos jejum de Daniel. Então, meios tem. Basta o quê? Coração disponível. Ter um coração disponível. Outra coisa, uma mente cheia de barulho. As pessoas não ouvem o Espírito porque a mente está cheia de coisa. Cheia de distração. Celular, rede social, informação todo o tempo. Cheio de ideias, de planos. Coração cheio de coisa, cheio de ruído. Não percebe a voz do Espírito Santo. Coração indisponível. Porque eu tenho meus planos, né? Eu tenho meus planos, eu tenho minhas metas, já decidi. Coração indisponível. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas seu fim leva à morte. Então, cheio de ruído, cheio de ideias, cheio de planos pré-concebidos. Tiago fala, né? Que é falta de sabedoria dizer amanhã farei isso e farei aquilo. Eu devo dizer amanhã, se o Senhor quiser, eu farei isso e farei aquilo. Mas essa palavra, essa frase ela virou já como é que eu vou dizer? Ela virou já uma frase espiritual. Ai, se Deus quiser, amanhã eu vou comer um lanche. Aí outro dia fala, nossa, é claro que Deus quer que você coma um lanche. Mas como é que você sabe? Como é que você sabe que ele quer? Entendeu? Aí eu falo essa frase, não, se Deus quiser, amanhã eu vou viajar. Mas eu falo isso, mas eu já decidi que eu vou viajar. Porque e se ele chegar e falar para você, você não vai? Fica. Mas, Senhor, eu já paguei a passagem. Não vai, fica, eu preciso de você aqui. Preciso de você em outro lugar. Aconteceu isso com o rei de Israel. Contratou um exército para defender ele. Aí os anjos lá falam para ele, olha, não precisa desse exército não. Confia em mim que a vitória é sua. Senhor, mas esse dinheiro que eu paguei, preocupa não. Aí o rei desistiu. Falou para o exército, não precisa vir mais não. Pode ficar com o que eu paguei vocês aí. Obedeceu. Coração disponível. Coração disponível.
Eu tenho minha ideia e meus planos, mas estou disponível a mudar, Espírito Santo. Estou disponível a mudar. Outra coisa que não houve, falta de obediência. Muitas vezes Deus até falou, é sério. Isso aqui eu posso chamar de apagar o Espírito Santo. Ele fala, ele fala, ele fala e você não ouve. Eu não ouço. Você que está assistindo pelo YouTube não ouve. E é interessante, né? Às vezes ele fala, eu não ouço, porque eu já tomei minha decisão, não vou obedecer. Aí você vai lá, ele lê a Bíblia, ele fala de novo, e você não obedece. E por terceiro, ele usa até alguém para falar com você, e você e eu não obedecemos. Não temos o coração disposto. Eu abro mão, Senhor. Ó, fiz meus planos hoje, mas estou abrindo mão dos meus planos. Das minhas ideias, mas estou abrindo mão das minhas ideias. Estou abrindo mão. Você imagina. Quero que você imagine comigo, tá? Estou na minha casa. Isso é fato. Estou na minha casa. O senhor fala assim, levanta e vai para Taubaté. Sem um centavo no bolso. Sem um centavo no bolso. Vai para Taubaté. Minha filha está aí, sabe que muito disso já aconteceu. Ela está aqui ao vivo com a gente aqui. E ela sabe, aconteceu muito comigo isso. Eu fui. Cheguei no centro. Encontrei um amigo meu que vendia passe. Falei, você arruma um passe para mim em Taubaté que eu voltar, eu te pago. Gente, eu não tinha dinheiro nem para ir. E fui. Cheguei lá, o Espírito Santo foi me guiando. Chegou a um ponto que eu andei tanto que furou a sola do meu sapato. Depois que eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, que ele queria que eu fizesse, eu vou voltando para o ponto de ônibus e sem ter passe para voltar para casa. Ele falou assim, ó, tá vendo aquela mulher lá? Você vai chegar lá, você vai falar isso para ela, ela vai enfiar a mão dentro da bolsa, vai tirar o passe e vai dar para você voltar. Cheguei perto dela, só falei o que eu tinha que falar. E eu sou assim, tá bom? Eu não pergunto, que igreja que você é? Não, só falo o que eu tenho que falar, quando eu falar, acabou e pronto. Eu não devo falar assim, ó, fechou o rolo, eu não falo mais nada. Porque o que eu falar daqui para frente agora é do homem e é pecado. Maldito aquele que falou que eu não mandei falar. Eu mesmo, Senhor, serei contra ele. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou o passe e deu o passe para voltar para Pinda. Quando eu entrei na entrada de Pindamonhangaba, o Espírito falou para mim, desce aqui. Eu falei, Senhor, eu vou descer aqui, minha casa é longe, eu moro do outro lado da cidade. E eu estou sem sapato. Sapato na mão já, dentro do ônibus. Sapato na mão, porque não tinha sola meu sapato mais. Falei, eu vou ter que andar a pé. Se eu vou desce aqui, desci. Aí eu tenho um caminho todo que eu corto, né, para poder ir para minha casa, onde eu morava. E eu encontro com um irmão chamado Alexandre. E começo a conversar com ele. Começo a conversar com ele. Um detalhe importante. Antes de descer do ônibus, o senhor falou para mim aqui, ó. Falou para mim assim, ó. Você vai levar para sua casa que você precisa hoje. Falou desse jeito, vai levar para sua casa. Aí ele mandou eu desci. Fui cortar caminho, contei com o Alexandre, comecei a conversar com ele. Aí despedi dele, né? Que ele ia para a rodoviária pegar ônibus, e eu ia embora para minha casa a pé, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar ônibus, né? E eu podia ter pedido para ele, mas também não faço isso. Também não faço isso também. Aí ele falou, não, Charles, peraí. Hoje de manhã, quando eu acordei, o senhor falou para mim assim, ó, pega tanto de valor, põe no bolso, que é para você dar para o Charles. E ele me deu o dinheiro na minha mão. Paguei o passe, comprei as coisas para minha casa, mas eu cheguei em casa a pé com o sapato na mão. Andei a pé.
Tive que tirar a meia para não furar a meia, né? Para não perder a meia também. Mas isso é uma das minhas experiências com o Espírito Santo. Tive várias já, muita, entendeu? Bastante mesmo, para a glória do Senhor. Eu posso, assim, com o tempo, ir compartilhando com vocês aqui. Mas e aí o desejo de obedecer? O Santo não ia falar comigo se eu não queria ousar obedecer. Senhor, não estou a fim de sair, não estou a fim de fazer. Mas qual foi o resultado? Vidas foram impactadas. E minha família foi abençoada. Então, tem resultado. Tem resultado. Pastor Mateus, no jovem pastor Mateus, ele contou para nós aí que ele saiu para a rua e falou: Senhor, leva eu onde o senhor quer ir, que hoje abra uma porta de uma casa para mim. E Deus levou ele, conduziu ele. Até o culto de sábado, nosso último culto, foi na casa da pessoa onde Deus levou ele. Onde o Espírito Santo levou ele. Por quê? Porque o nosso jovem pastor Mateus estava com o coração disposto a ouvir o Espírito Santo. Nós temos que aprender a estar com esse coração sempre disposto a obedecer. Incondicional de qualquer coisa. A ouvir o Espírito Santo. E ouvir ele falando de várias formas. Ter sensibilidade espiritual é um outro motivo que nós não ouvimos o Espírito Santo. Falta de sensibilidade. Vou explicar para você o que é assim, falta de sensibilidade. A pessoa chega para falar comigo, e quando ela começa a falar, eu já... Não, não é assim. Entendeu? Não, eu não pergunto. Espírito Santo, o senhor falando comigo? Ou fala por irmão, né? Irmão, eu vou orar sobre isso. Então, eu vou orar, e o irmão do Senhor confirmar, eu faço. Mas não temos sensibilidade, entendeu? Para perceber, sabe? Para ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente já temos o quê? O pré-julgamento. Já temos nossa opinião. Nosso coração já está decidido já. Ele já decidiu. Entendeu? Já decidiu. Ele não vai se inclinar. Por que que a mão de Deus foi com Esdras? Porque Esdras inclinou o coração dele. Você entende isso? Esdras tinha o coração dele disponível para aprender e obedecer. Coração disponível. Então, a pessoa não tem necessidade espiritual, por quê? Porque está com o coração o quê? Indisponível. Não ouve. Não, Deus tiver que falar, ele fala comigo. É comigo que ele fala. Não, mas ele, quando ele enviou Paulo e Barnabé, ele não falou com Paulo e Barnabé, ele falou com quem? Com os líderes da igreja. Separam para mim, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé já sabiam o chamado deles, sabiam o que eles tinham que fazer, mas Deus falou com outro, com os líderes, homens de Deus. Homens que Paulo fala em Romanos, né? Homens santos da parte de Deus. Então, sensibilidade. Hoje não temos sensibilidade. Existe uma coisa muito triste na igreja moderna hoje. Lembra? Somos nós. Pregamos tanto sermão. Amamos dar sermão nas pessoas, né? Dar conselhos. Amamos. Amamos ensinar. Informação bíblica, então, nem se fala. As redes sociais estão lotadas de informação bíblica. Lotada. Mas pouca gente ouvindo a voz de Deus. A igreja de Atos não tinha estrutura de hoje. Não tinha internet,
não tinha os meios de comunicação potentes que tem hoje, que chega do outro lado do mundo. Paulo, João andavam a pé, não tinha carro, não tinha moto, não tinha tanto de Bíblia que tem hoje, não tinha igrejas suntuosas, grandes, microfone, púlpitos esplêndidos, não. Mas eles tinham uma coisa, sensibilidade ao Espírito Santo. E eu te pergunto para você, você quer avivamento? Você quer ser uma igreja igual à igreja de Atos? Então, temos teu coração com sensibilidade ao Espírito e disposto a se inclinar, a estar disponível para ouvi-lo. Felipe ouviu, obedeceu. O evangelho foi parar na África. Ananias ouviu e obedeceu. Saulo vira Paulo. Pedro ouviu e obedeceu. Os primeiros gentios tornam-se cristãos. Por isso o evangelho avançou. Por isso o evangelho impactou toda aquela região. O mundo alcançável pela igreja na época foi alcançado, porque homens e mulheres tinham o coração sensível e dispostos ao Espírito. Pergunte para você mesmo, será que o Espírito tem falado algo comigo e eu não tenho ouvido? Será que ele tem falado comigo sobre alguma mudança, perdão, decisão, um passo de fé? Mas eu fui insensível a ele? Será que, de repente, as minhas ideias, que são muito ruídos na minha cabeça, não permitiu que eu o ouvisse? Hoje pode ser dia de voltar ao Espírito Santo. Hoje pode ser o dia de dizer assim, Espírito, estou aqui. Estou aqui para recomeçar. Estou aqui para poder voltar ao primeiro amor. Hoje pode ser o seu dia de dizer estou aqui. Como eu falei sábado, quando eu descobri que eu era religioso, eu estava seguindo um sistema, seguindo homens, seguindo minhas ideias, que muitas vezes eu até usei a Bíblia para confirmar elas, eu queimei tudo. Eu falei, Espírito Santo, estou aqui. Eu já, o pastor Mateus, nós conversamos ontem, acho que mais de uma hora ontem, e ele contou o testemunho de conversão dele e a forma que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele falou que ele estava ali se consagrando ao Espírito, se consagrando a Deus, ao Pai, e foi cheio. Falei para ele, eu fui a mesma coisa também. Eu comecei a me consagrar, falei, Senhor, meu pé é teu, meu nariz é seu, comecei a consagrar meu corpo, sério. E de uma hora para outra fui cheio do Espírito Santo. Que consagrar é isso, consagrar é dizer, você dizer, olha, tudo que é meu é para o Senhor usar. Tudo que é meu não é para mim usar. Eu estou disponível para o Senhor. Eu estou sensível à tua voz, Espírito Santo. Então, hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser seu momento de ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está a marca do filho. Ser guiado. Para ser guiado, eu preciso ouvir. Para ouvir, eu tenho que ser sensível. Ter sensibilidade
Para ter sensibilidade, eu tenho que ter o coração disposto a obedecer, disposto a mudar, disposto a dizer, tá bom, eu queria ir para lá, então eu vou para lá, vou para onde o senhor quer. Uma igreja cheia de atividade, uma pessoa cheia de atividade, pode até parecer vivo, pode parecer, porque uma igreja viva só é aquela igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja viva é aquela igreja sensível à voz do Espírito Santo. Uma igreja viva é aquela igreja que está disposta a mudar seu caminho, ouvindo a voz do Espírito Santo. A igreja viva é aquela igreja que ela reconhece que ela está trilhando um caminho que ela não conhece. E ela precisa ouvir a voz de quem está do lado, o Espírito Santo. Lá tem força de expressão, porque eu quero levar lá a figura do que eu falei no começo, da analogia que eu falei no começo, do motorista com carona. Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E é exatamente isso que vemos no livro de Atos. É isso que a igreja de Atos viveu. Essa era a grande realidade dessa igreja. Uma igreja governada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, que ouvia a voz, estava com o coração disposto. E é interessante que, como era uma igreja próspera, uma igreja abençoada, como era. Temos que parar para pensar. Hoje eu vejo tanta gente correndo atrás de tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. E na hora que a pessoa fala para mim, eu tenho que fazer isso, eu faço isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Na hora eu lembro do texto. E Jesus falando, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor e nunca lhe será tirada. Maria escolheu o quê? Ouvir. Está disposta e sensível. Jesus não estava dizendo para Maria que era errado o que ela estava fazendo. Maria estava dizendo que naquela hora, o que ela estava fazendo não era para ela estar fazendo. Não era aquilo que ele queria que ela fizesse naquela hora. Ele queria que ela sentasse e ouvisse. Desta forma, ela iria estar agradando muito mais a ele. Você entende isso? Você compreende essa realidade? Isso é muito importante entender isso. Muito importante compreender. Eu não sei onde você está. Eu não sei. Só sei te dizer uma coisa. É tempo de começar de novo. É tempo de ouvir aquele que pode te guiar por esse caminho desconhecido. Esse novo vivo caminho. Eu sei o plano que eu tenho para você, diz o Senhor. Plano de paz e de esperança para dar o fim que você deseja. Então, olha só, quem sabe o plano? Deus. Quem é o único que sonda o coração de Deus? O Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo sabe o plano que Deus tem para você. Mas ninguém sabe. Nem você. Então, minha oração hoje é que o Senhor te leve ao arrependimento, a uma autorreflexão, e que você tome uma decisão que está me assistindo pelo YouTube, de dizer, Espírito Santo, quero me consagrar. E não sei se é sentado, em pé, deitado no chão, ajoelhado, não sei. Ore, se consagra. Consagre você para ele inteiro, dê você todo para ele. E fala para ele assim, ó, no final, e o mais importante de tudo,
te consagro o meu coração. Eu decido que ele vai estar disposto para o Senhor, Espírito Santo. Ele vai estar sensível para o Senhor, Espírito Santo. Muito importante essa compreensão. E te garanto para você que ele vai te guiar para caminhos maravilhosos. Maravilhosos. Porque também está escrito: os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos, os teus pensamentos. Porque os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos, diz o Senhor. Seu caminho é suas escolhas e decisões da sua vida. Não é o que Deus tem para você. E seus pensamentos é suas ideias, seus planos. Não é o que Deus tem para você, porque Deus não pensa que nem nós. Quem sabe é o Espírito Santo. Ele sabe, porque ele sonda o coração do Pai. Conhece ele profundo, no íntimo. Então, ele é a melhor pessoa para você seguir. Ele é a melhor pessoa para você seguir, para você ouvir, para você aprender. É o Espírito Santo. Que possamos estar atentos a isso. E meus amados irmãos da comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online, no Lar, vocês sabem que o nosso sonho é ser uma igreja que segue os passos da igreja de Atos. É por isso que eu decidi trazer essa série. Para que nós aprendamos e entendemos que nós estamos aqui para seguir o Espírito Santo. Ele é o motorista. Se ele não tem sido da sua vida até hoje, entrega o volante na mão dele. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E interessante que não é do seu jeito, mas ele quer te levar o fim que você deseja. Ele quer realizar, assim, o desejo do seu coração e te conduzir ao fim que você deseja. Só que é do jeito dele. Aqui está a diferença. É da forma dele. É para o caminho que ele quer te conduzir. Então, ouça. Amém? Shalom, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quem quiser ficar aqui para fazer pergunta, como sempre fazemos, né? Estamos aqui para responder em nome de Jesus Cristo. E você que me segue pelo YouTube, você que vai sair, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor expandesse a face dele sobre você e te dê a paz. E que o desejo do meu coração é que o Espírito Santo te incomode nessa noite. Te incomode muito com essa palavra. Bastante. E você que vai assistir pelo YouTube, se é de manhã, de tarde, de noite, se você assistir de manhã, que o Espírito te incomode o dia todo. Se você assistir de tarde, que ele te incomode do resto da tarde para a noite, até no outro dia. Se você assistir de noite, que ele te incomode a noite inteira, até você se consagrar por inteiro a ele e dizer que, a partir de hoje, Senhor, a partir de agora estou disponível a ouvir. Shalom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.